meu povo, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje a gente vai aprender o passo a passo da costura dessa calça em alfaiataria, que realmente tá fazendo jus ao título desse vídeo. Tá muito simplificada, então com certeza você vai conseguir reproduzir. Se você quiser assistir também o vídeo da modelagem, o link já tá aqui na descrição desse vídeo, então é só clicar se você precisar fazer a modelagem antes. E o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque realmente ele tá carregado de detalhes e de dicas para que vocês consigam reproduzir da melhor forma. E as dicas que tem aqui nesse vídeo, com certeza vocês não vão usar só nessa peça, mas em qualquer outra que vocês forem reproduzir. E um conselho que eu dou para vocês é que antes de vocês começarem a reproduzir a peça junto comigo, vocês assistam essa aula completa primeiro, para que vocês realmente tenham aí uma noção de tudo que vai precisar ser feito. E tem algumas dicas que a gente vai lembrando ali no meio da costura, mas que vão com certeza ser muito interessantes para vocês no começo. Então, nem que seja para aumentar aí a velocidade de reprodução, mas se vocês puderem assistir a aula completa antes de começar a reproduzir a peça, com certeza vai ser muito interessante. E se você também tiver interesse ou curiosidade em saber um pouquinho mais o que é uma peça em alfaiataria, o que a peça precisa ter, para ser chamada de alfaiataria, lá no meu Instagram, @edivaniavite, tem um destaque lá chamado Alfaiataria, que eu deixei tudo bem explicadinho lá de uma forma bem descontraída e resumida. O que uma peça precisa ter para ser chamada em alfaiataria, quais são as características das peças em alfaiataria. E eu espero que vocês gostem, fiquem comigo até o final, anotem todas as dicas. Se vocês reproduzirem essa peça, me deixa aqui nos comentários, tira uma fotinha, marca lá, posta lá no Instagram e me marca. E qualquer dúvida também, comentários aqui no YouTube, vocês podem chamar lá no meu Instagram. E eu espero que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho. O primeiro passo é a gente posicionar o tecido no molde e realizar o corte. Esse molde que eu fiz, eu já deixei, já cortei ele com margem de costura. Então é só posicionar aqui, vocês podem cortar direto, podem fazer marcação com giz e retirar o molde. E uma observação importante, ó, a gente não pode esquecer, que aqui na parte da frente, onde vai o zíper, e vai ser um zíper transpassado que imita a braguilha, eu deixei com 3 centímetros de margem de costura. E aí eu já vou fazer a realização do corte pra gente começar com a costura. Depois do corte, a primeira costura que a gente vai fazer é nos ganchos. O gancho da costa, a gente vai juntar, ó, parte com parte, e vai passar uma costura aqui com a margem, né, que a gente deixou lá na modelagem, ou no corte, no meu caso foi 1 centímetro. Então, eu vou passar aqui uma costura com 1 centímetro e vou fazer um acabamento. Eu vou fazer o acabamento na overlock, mas vocês podem fazer o acabamento no zigue-zague da máquina doméstica também. E na parte da frente, como vai o zíper, essa costura ela vai ter que ser aberta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar um zigue-zague nas duas partes, tá? Abertas, ó. Vou passar primeiro um zigue-zague aqui nessa parte, ó, em uma das partes do gancho. E depois eu vou passar, fazer um acabamento aqui nessa outra parte. Ó, os acabamentos, então, já tá pronto. Parte da frente, ó, passei a overlock nas duas partes separadas. E a parte das costas, ó, elas estão juntas já. Passei uma costura na máquina reta e depois fiz o acabamento aqui na overlock. Agora, o próximo passo é a gente fazer o fechamento das pences, tá? Seguindo, ó, a modelagem, a gente vai fazer, já tá marcadinha aqui a pence, que a gente precisa dessa sobrinha de tecido pra conseguir fechar ela certinha. E aí, na parte das costas, a gente vai fazer 2 pences aqui, né, uma de cada lado. Pra fazer as pences, a gente precisa primeiramente marcar elas aqui no tecido, né? Elas estão destacadinhas aqui no molde, a gente precisa marcar elas aqui no tecido. A gente pode ir seguir, né, por essa levantadinha, esse biquinho que fica aqui, e medir, marcar o meio e fazer a marcação novamente aqui. Mas o correto é a gente utilizar o molde para estar fazendo a marcação. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é subir aqui, no nosso próprio molde, ó, a gente subir aqui até a margem, né, para quem deixou margem, a gente subir as marcações da pence aqui até a margem, tanto dos lados quanto no meio. E aqui no final, na altura dela, a gente fazer um furinho, bem aqui onde ela acaba. O correto pra isso é usar um furador, tá? Tem uma ferramenta que é pra gente usar, mas como eu não sei onde tá o meu, eu vou usar esse aqui. Tem uma ponta também, vocês podem furar com lápis. Eu vou usar esse pra tá fazendo o furinho. Ó. E é ideal fazer um furinho que caiba aí uma pontinha de um lápis, uma caneta, um giz, que a gente vai usar pra marcar. E aí, a gente posiciona aqui o molde. Posiciona aqui bem certinho. E tá vendo que aqui ela já tá marcada, ela tá dobrada, eu consigo enxergar aonde são as laterais, os lados dela e o meio, né? Então eu sigo com isso aqui no meu tecido, ó.
Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, 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 e uma marcação aqui. Aqui também a gente pode dar pique, tá? No nosso molde. Depois que a gente fez aqui a marcação, ó, eu marquei aqui, aqui e aqui. Aí sim a gente pode vir em cima do tecido com giz, com lápis. Como eu tô usando um tecido aqui clarinho, eu consigo marcar com o meu próprio lápis, ó. Eu gosto de marcar o meio também. E aí, a gente vai fechar essa pêncil. Eu gosto de marcar o meio, porque a primeira coisa que eu faço é dobrar aqui, bem onde tá marcado o meu meio, ó. E aí eu venho aqui nas laterais, onde elas se encontram certinho, e vou marcando, né, fechando aí essa pence com o alfinete, ó, de modo que ela passe bem certinho nos 2 riscos que a gente acabou de marcar. E aí a gente alfineta tudo. Aqui a gente também pode alinhavar, tá? Dependendo aí da... Se você tá no começo aí, ainda não tem muita habilidade, você pode estar alinhavando isso antes de ir pra máquina, ou você pode ir pra máquina direto com os alfinetes, tá? E mesmo com essa questão de habilidade, tem costureiras que costuram faz anos e preferem ainda alinhavar. Aí fica a critério de cada um. E olha porque a gente precisa colocar aquela sobrinha de tecido, tá vendo, ó? Que ficou um biquinho aqui, ó. Quando a gente fecha a nossa pence, olha como ela fica certinha, tanto aqui quanto aqui. Se a gente corta reto, a hora que a gente fecha essa pence, fica faltando um pouco de tecido aqui, não dá um acabamento tão bonito, tá? Então sempre precisa cortar com esse biquinho. E essas pences a gente vai fazer somente na parte das costas, tá? Então, por dentro, então, ela ficou assim, eu já marquei as duas aqui. Aqui, ó, do lado direito vai ficar assim. Pessoal, agora o que a gente vai fazer é incluir um detalhe aqui nessa calça, igual a foto que eu vou deixar aí na tela. E isso não é obrigatório fazer, tá? Isso não é funcional, isso é totalmente decorativo. Porém, recortes, né? Quanto mais a gente inclui recortes numa peça em alfaiataria, mais ela se caracteriza na alfaiataria, né? Os recortes, eles transmitem elegância, eles ficam mais alinhados ao corpo. Então, eu quero incluir esse detalhe na calça, na parte da frente, mas pra dar esse ar de alfaiataria. Como a nossa calça, ela não vai ter as pregas, né? Aqui no cos, aquelas pregas assim, que geralmente a gente vê em calça alfaiataria, eu vou incluir esse recorte para que fique com um ar mais elegante e transmita essa mensagem de um alfaiate, de uma peça bem elegante. Então, o que que eu fiz? Eu marquei eu fui em vários pontos da calça, ó, comecei por aqui e fui marcando o meio. Então, vim aqui, marquei o meio, vim aqui em cima, marquei o meio de novo, vim aqui, marquei o meio de novo, até chegar aqui no final da minha calça. Fui ligando isso com uma régua, tá? Pra gente achar bem certinho o meio. E aí, eu vim dobrando aqui assim, dessa forma, bem aonde a gente tinha marcado. Eu vinquei no ferro primeiro, porque eu acho que fica bem mais fácil. Então, primeiro eu fui pro ferro de passar, fui dobrando, passando o ferro, deixando bem certinho. Como é um tecido bem estruturado, ele vinca bem. E depois de vincado, eu só vou pregar alguns alfinetes aqui, pra ele ficar preso, né, pra fixar mais ainda do que o vinco. E vou passar uma costurinha. E ó, vou pegar um aqui que já tá pronto. A gente vai fazer isso pelo lado direito da calça, tá? Então, eu tô aqui com o meu lado direito. Esse aqui já tá vincado com o ferro, eu fiz a mesma coisa, ó, fui achando as metades, vinquei, dobrei, vinquei aqui no ferro, e a gente vai passar uma costurinha, gente, de milímetros, tem que ser de milímetros, só pra dar um detalhe, ó, eu acho que uns 2, 3 milímetros no máximo, é realmente uma costurinha, ó, vou tentar colocar um alfinete aqui, uma costurinha bem aqui na pontinha, só pra ficar um detalhe. Isso a gente tem que fazer pelo lado direito, tá? Pra que esse detalhe fique pra fora e fique parecendo um recorte. Mas tem que ser uma costura bem sutil, tem que ir bem devagarzinho na máquina pra gente não deixar torto, pra não errar. E vir passando aqui, ó, de uma forma que fique uma costurinha bem pequenininha, só pra dar um detalhe mesmo na peça. Vou fazer ali na máquina e volto pra mostrar como que ficou. Ó, e fica assim o resultado final. Eu ainda vou passar o ferro aqui pra dar uma assentada melhor, mas ó, imagina na peça final como que vai ficar um detalhe bonito aqui na parte da frente, realmente parecendo um recorte. E olha o destaque que ele já deu, eu acho que não vai dar pra vocês enxergarem a costura, mas olha, eu passei a costura muito pertinho. Se a gente for ver com a fita, ó, tá dando menos de 2 milímetros.
que eu fui passando a costurinha aqui bem devagarzinho em toda as partes da frente. E olha como já super destaca. Então, por isso que tem que tomar cuidado para que isso não fique exagerado, né? Pra gente não criar um volume ali desnecessário e indesejado na peça. O passo agora é a gente colocar o zíper na frente, tá? Eu vou fazer nessa calça um zíper que eu chamo de zíper transpassado. Ele é muito parecido com o zíper de braguilha. E o zíper com braguilha, ó, é esse que a gente vê em calça jeans, tá vendo? Que ele tem esses detalhes, tem todos esses acabamentos aqui por dentro. Porém, esse zíper transpassado, ele não tem todos esses acabamentos do zíper com braguilha, mas ele fica bem parecido, também fica bem legal e é uma forma bem mais simples de fazer, tá? Como que a gente vai começar então? Tô aqui com as duas partes, né, com as duas pernas da frente da minha calça, com o direito virado pra mim. E antes da gente começar, é importante que a gente destaque a margem de costura que a gente deixou. Lembra que na modelagem a gente deixou 3 centímetros de margem aqui? Porém, o que eu fiz? Eu deixei somente com 2 aqui, por quê? Como eu passei a overlock e a overlock cortou um pouquinho e comeu também alguns milímetros do meu tecido fazendo essa decoração, eu deixei só com 2 centímetros aqui. E como que a gente pode tirar a prova, né? Daqui, ó, tá onde a gente marcou, né, essa margem, até o final da nossa peça, tem que ter a nossa cintura dividido por 4 mais 1 centímetro de margem de costura. Aqui bateu certinho, então eu destaquei aqui os 2 centímetros de margem de costura, ó, até o final aqui do meu gancho. Vinquei com o ferro essa parte aqui reta, pra ficar mais fácil da gente trabalhar. E também fiz a marcação do que é a nossa perna esquerda e a perna direita, tá? O transpasse do zíper, geralmente a abertura do zíper em calça feminina é pro lado esquerdo, então a gente vai trabalhar com essa regrinha aqui também. Vamos começar então, ó, aqui eu já marquei a margem, já vinquei com o ferro, então ficou certinho. Eu vou posicionar aqui essa margem, esse tecido, aqui é onde começa o cursor do meu zíper, e eu preciso começar com ele aqui, porque eu preciso dessa sobrinha pra gente encaixar o cos, que vai vir aqui depois. Então, ó, vou virar assim pra ficar mais fácil. O primeiro passo é a gente pegar a perna direita, virado pelo lado direito do tecido virado pra nós. Marquei a margem, vinquei com o ferro, a gente vai dobrar aqui. Vai posicionar, então, bem no comecinho aqui do cursor do zíper. E vamos alfinetar isso até o final. E tem que ficar assim, ó. A dobrinha aqui do tecido bem rentezinha com o dentinho aqui do zíper. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos alfinetar até aqui o final e passar uma costura bem rentinha aqui, ó. E aqui a gente pode trabalhar com alinhavo também, tá? E quanto à cor do zíper, eu estou trabalhando com esse zíper preto, a gente vai utilizar o zíper comum. E eu estou trabalhando com o preto porque eu não tinha um mais parecido, né? Um branco ou um beijinho aqui, agora. Então, eu vou trabalhar com o preto porque esse zíper ele vai ficar escondido, ele não vai aparecer. Mas se a gente fizer com uma cor mais próxima, com certeza o acabamento fica bem melhor. Então, ó, vamos voltar aqui. Vou alfinetar e passar uma costura bem rentezinha e depois a gente vai pra outra parte. Ó, já alfinetei todo o zíper aqui. Agora a gente vai costurar. E pra costurar o zíper comum, a gente vai usar esse calcador aqui de zíper comum. Ó. Ele vem junto, geralmente, em máquina doméstica. E se for pra máquina industrial, é um calcador diferente, mas ele é um calcador mais fininho. É parecido com esse, mas ele é bem fininho, de forma que dê pra gente trabalhar aqui com o dentinho do zíper, tá? O calcador da máquina industrial, ele é fininho e vai pegar somente aqui. E pra máquina doméstica, a gente usa esse, ó, que a gente vai posicionar assim. E tá vendo? A agulha, ela vai pegar aqui, ó. A agulha vai pegar aqui no cantinho e não vai atrapalhar, ó, pra gente costurar bem pertinho aqui do dentinho do zíper. Passamos, então, ó, a costura bem rentezinha aqui no dentinho, ó, do zíper. E agora, o próximo passo continuamos com o direito do tecido virado pra cima, né, virado pra nós. Então, aqui é a perna direita. Aí, a gente vem agora com a perna esquerda e vamos colocar, ó, posicionar a perna esquerda. Aqui é o lado direito da perna esquerda. A gente vai virar a perna esquerda aqui, de forma que fique direito com o direito do tecido, ó, junto. Aí, a gente vai posicionar bem certinho aqui, ó, pra ficar na mesma direção o zíper. E nós vamos costurar aqui do lado direito, ó, o zíper assim, ó. O final do tecido bem rentezinho ali com o zíper, ó. Vamos alfinetar aqui. E aqui é importante que a gente deixe bem rentezinho aqui o tecido com o zíper, né, os dois na mesma direção, porque
É essa margem aqui que a gente deixou que nós vamos ter de transpasse. Se a gente passar muito esse tecido pra cá, nós vamos ficar sem o transpasse ali na frente, e aí não vamos conseguir, por exemplo, esconder o zíper e dar aquele visual de zíper com braguilha, tá? E aí nós vamos passar uma costura, ó, também bem rendezinha aqui. E quando a gente virar, ó, essa peça pra cá, olha só como que vai ficar bonito, ó. Aqui ele já tá vincado com o ferro. Ó, o zíper vai ficar dessa forma, ó. Tá vendo? Ele vai ficar bem escondidinho aqui. E aqui é o que a gente vai ter de transpasse, ó. Olha como que fica bonito. Depois aqui nós vamos ter o cos, né? Nós vamos colocar um cos aqui, que vai nos ajudar a fixar esse transpasse. Então agora, próximo passo é passar a costura aqui. E aí nós já vamos pro acabamento aqui do zíper. Pessoal, aqui vocês já estão vendo a calça com as laterais e o entrepernas fechado. Porém, eu esqueci de mencionar um acabamento aqui no zíper que a gente precisa fazer antes da gente fechar as laterais e o entrepernas, tá? Pra mim vai ser um pouco mais difícil de fazer esse acabamento, né? Porque eu vou ter que passar a costura aqui já com as laterais fechadas, mas eu tô trazendo ele pra vocês agora para que vocês façam isso antes da gente ir pro próximo passo, que é fechar as laterais e o entrepernas, tá? Então aqui, ó, eu já coloquei os alfinetes aqui pra fixar esse transpasse que a gente fez. E a gente precisa fazer um acabamento aqui para que esse transpasse ele fique fixo, né, nessa parte. Senão, se a gente deixar ele aqui solto, quando a gente colocar isso no corpo, ele vai fazer isso, ó. E aí ele vai ficar largo aqui nas laterais ou na costa e vai ficar mostrando aqui o zíper. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que ele fique bem certinho aqui. Então, ó, a gente pega esse transpasse, posiciona ele aqui do jeitinho que a gente quer que fique. E eu coloco uns alfinetes aqui pra fixar bem e não ter o risco de eu me perder. E aí, a costura que a gente vai precisar passar pra fazer esse acabamento, a gente tem que pegar essa parte aqui, ó, o zíper, mais essa parte, e passar uma costura, pra fixar bem ele aqui com essa parte de cima. Aí eu gosto de colocar mais alfinetes aqui, mas esses alfinetes eles vão servir de guia, pra que eu não vá com a costura aqui pra fora, né? Porque não adianta nada eu passar uma costura aqui, ó. Eu preciso passar uma costura aqui em cima pra ele ficar bem fixo, tá? Ó. Aí eu vou colocando os alfinetes aqui, sempre prestando atenção também aqui, ó, se ele fica em cima do zíper, que é o que a gente precisa. E vou alfinetar isso até aqui o final. E eu preciso passar essa costura, fazer esse acabamento aqui, até aonde eu quero que ele finalize aqui, ó. Aqui embaixo. Eu gosto de terminar ele um pouquinho antes do ferrinho, ó. O ferrinho do zíper vem aqui, eu gosto de terminar ele um pouquinho pra cima, tá? E aí, então, a gente vai alfinetando aqui, como forma, né, de nos guiar. Então, aqui, ó, eu sei que eu vou ter que vir com a costura daqui e até aqui. Outra opção que a gente tem aqui é de imitar aquele zíper de braguilha, né? Que é esse zíper aqui. Ó. Pra gente imitar esse zíper de braguilha aqui, nessa calça, a gente precisa fazer esse acabamento aqui, né, ó. Pra ficar bem bonitinho e dar esse visual desse zíper. Porém, pra que a gente consiga fazer isso, a gente precisa, na hora do corte, deixar mais margem de costura aqui na parte do zíper, tá? Aqui eu deixei com 3 centímetros e ele dá esse transpasse, ó. Ele dá esse transpasse que fica pequenininho. Se a gente quiser fazer com esse acabamento de zíper de braguilha, a gente precisa que esse transpasse seja maior, ó. De pelo menos uns... Eu acho que pra deixar no molde, precisaria deixar pelo menos, eu acho que uns 6 centímetros aqui, pra que a gente consiga fazer o acabamento, fazer aquele detalhe aqui no meio, e ainda assim sobrar uns 4 centímetros ou 5 centímetros de transpasse, pra gente poder fazer esse acabamento aqui. Porque, como eu falei, se eu quisesse fazer esse acabamento aqui nessa peça, não adianta eu passar a costura aqui, ó, que se eu passar a costura nessa direção, ela não vai fixar o transpasse que eu preciso que esteja fixado aqui. Então, não vai adiantar nada. Nesse caso, como eu deixei o transpasse pequenininho, eu vou só fazer um acabamento aqui reto, tá? E se vocês quiserem fazer imitando o zíper com braguilha, aí precisa deixar um transpasse maior no momento do corte. Lá no vídeo da modelagem eu falo sobre isso, mas aqui dando mais uma orientação. Pra fechar o gancho, então, ó, a gente junta aqui certinho. No caso, a gente vem pelo lado avesso, né? Deixando aqui direito com direito. E, ó, por isso, mais uma vez aqui, a importância da gente marcar até o final aqui do gancho a margem que a gente deixou. Porque aí agora a gente vai ter que costurar
até seguindo essa marca, né? Pra gente seguir a margem e não dar defeito na costura depois, ó. Então, a gente vem alfinetando aqui. A gente vem alfinetando até onde vem a costurinha aqui do zíper. E nós vamos passar uma costura seguindo essa margem até encontrar essa costurinha onde termina a costura do zíper aqui. Pessoal, agora que eu terminei de costurar, fechar o gancho aqui, eu senti aqui a necessidade de colocar mais um acabamento. Porque, ó, quando a gente costurou o zíper, a gente veio com a costura dele até o final dele, tá vendo como tá aqui? Porém, eu quis acabar o zíper um pouco mais pra cima, ó. Olha aqui o acabamento que eu dei, por conta desse ferrinho. E quando a gente abre, né, se eu termino ele aqui, por exemplo, imagina a gente abrir o zíper e ficar esse ferrinho mostrando, eu acho que não fica tão legal. Porém, fazendo dessa forma, agora que eu terminei de fechar o gancho, olha o que aconteceu aqui. O gancho eu consegui fechar ele até aqui, porque eu encontrei ele com essa costura final aqui do zíper, mas ficou esse buraquinho aqui na peça, ó. Que eu não consigo vir com uma costura pelo avesso até aqui, eu só consigo vir até onde tá o final do zíper, mas eu acabei ele aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um pesponto aqui nessa peça. Ó, o pesponto nada mais é do que a gente, vamos dizer assim, rebater a costura, tá? Então, eu vou ir na máquina e vou passar uma costurinha bem rentinha aqui, ó, nessa dobrinha do tecido, eu vou passar aqui até o final aqui do meu gancho, pra poder fechar esse buraquinho e não ficar feio na hora que a gente colocar no corpo. Bom, agora então, a gente vai posicionar assim, ó, direito aqui da parte da frente, com direito da parte das costas, ó, aqui é o meu direito da parte das costas, direito da parte da frente. Eu vou posicionar aqui os dois bem certinhos, ó, bem alinhadinhos. E aonde a gente vai costurar? Eu gosto de começar pelo entrepernas, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui juntando o meinho aqui, de forma que fique costura com costura bem alinhadinha, tá? Isso é importante. Então, eu gosto de começar aqui colocando uns 2 alfinetes para que fique bem fixo. E eu já faço a conferência aqui, ó, pra ver se as costuras estão se encontrando, ó, tá vendo? Ela tem que ficar bem certinha assim, encontrando costura com costura, que eu acho que dá até pra gente melhorar um pouquinho. Posiciona bem direitinho aqui. Gente, aqui é muito importante que fique costura com costura, tá? Não me deixem essas costuras sem encontrar, hein? Ó, tá vendo que bonitinho que fica, ó? Bem certinho, costura, costura com costura. Posicionamos aqui costura com costura, aí primeiro a gente vai fechar o entrepernas. Ó, aí a gente vem aqui. Aqui nós estamos trabalhando com o meio das pernas, tá? E a gente vem alfinetando até o final aqui, pra encontrar barra com barra, ó. Vamos fazer isso também do outro lado. E vou dar uma acelerada aqui, depois eu mostro as laterais. Terminamos então de alfinetar o entrepernas. Vocês podem ir direto, costurar primeiro o entrepernas, pra depois vir pras laterais. Eu gosto de deixar já tudo alfinetado e fazer tudo de uma vez, tá? Então, ó, agora que a gente colocou o entrepernas, a gente vai vir aqui. Primeira coisa, a gente vai encontrar certinho aqui, ó, pelas laterais, porque aqui na frente, no vídeo da modelagem, vocês viram que a gente desceu aqui na frente e subiu um pouquinho aqui atrás pra respeitar a anatomia do nosso corpo. Então, a gente não vai encontrar aqui, tá? Nós vamos encontrar, ó, pelas laterais. Tem que ficar com esse caimento mesmo, ó, aqui a frente um pouquinho menor. Então, a gente vai começar aqui encontrando lateral com lateral e vamos alfinetar também todas as duas laterais até a barra. Feito isso, a gente já pode ir pra costura. Aí a gente vai passar aqui também um ponto reto, overlock ou pode ser o zigue-zague também. Bom, agora com tudo alfinetado, laterais alfinetadas, entrepernas alfinetados, aí sim a gente vai pra costura, tá? E antes da gente fazer os acabamentos, o zigue-zague ou overlock aqui na lateral, é importante que a gente faça a nossa primeira prova, tá? A primeira prova, ela vai mostrar pra nós se nós vamos precisar fazer algum ajuste na lateral, se vai precisar aumentar um pouquinho a pence, se a gente vai precisar, né, a barra, se o comprimento tá bom, qual a largura que nós vamos precisar fazer da barra. Porque depois que a gente faz esses acabamentos, né, com zigue-zague ou com overlock, coloca o cos e faz a barra, fica um pouco mais complicado pra fazer ajustes. Então, o ideal é que a gente passe uma costura reta pra gente, né, fechar aí a calça, faça a prova, se precisar fazer ajuste, a gente faz os ajustes necessários, se não, aí a gente vai pros acabamentos.
Já fiz a prova e no meu caso eu não senti necessidade de nenhum ajuste, ela ficou bem certinha no meu corpo. E eu já aproveitei também pra eu ver a barra, se a barra tinha ficado boa. E pra mim ficou ok, porque isso também eu explico lá no vídeo da modelagem. O comprimento que eu deixei junto com a margem de costura é pra fazer uma barra mais larga, que eu acho que isso dá uma estrutura melhor também pras peças. Então, eu vou fazer aqui uma barra de mais ou menos uns 5,5 cm, que aí eu vou dobrar aqui, ó. Eu vou dobrar aí os 5,5 cm, e aí vou só fazer uma voltinha pra cá e passar uma costura pra ele ficar com essa barra mais reta, tá? Nessa prova que vocês forem fazer, vocês já podem também verificar o comprimento. E no meu caso, eu já experimentei com o sapato que eu tenho aqui de salto, que é o que eu geralmente uso com esses tipos de calça. Não é um salto muito alto, eu gosto de usar aqueles saltos menorzinhos, mas vocês podem provar aí da forma que vocês querem usar. Então, depois eu vou fazer a barra. Antes de fazer a barra, a gente já vai ir para o cos, que são as únicas coisas que faltam agora pra gente finalizar nossa peça, né? Vamos fazer o cos e aí depois a gente faz a barra e a nossa peça tá pronta. Bom, pra gente começar a preparar o cos, então, antes dele ir pra calça, a gente vai precisar de uma tira do tecido que tenha de largura aqui. Ela tem que ter o quanto a gente quer de cos, mais 1 cm de margem de costura. No caso, eu quero fazer um cos bem pequenininho, meu cos vai ficar, ó, como vai ser um cos reto, ele vai ficar dessa largura, que é 3 cm. Então, aqui a minha tira, ela tá com 7 cm de largura. E o comprimento, ele tem que ter a nossa cintura, mais 2 cm de margem de costura, que vai ser aqui e aqui, tá? A gente vai precisar de 1 cm pra cá, 1 cm pra cá. Então, eu só fui na dobra ali do tecido, coloquei, fiz as marcações e cortei direto no tecido, tá? Esse tecido já é um tecido estruturado, porém, como eu provavelmente vou fazer casinha de botão, né, vou colocar um botãozinho na calça, eu vou colocar também a entretela, tá? A entretela nada mais é do que a gente usa ela, né, pra deixar bem mais estruturadinho ainda o nosso tecido. E essa é uma entretela de papel colante, e aí a gente vai pro ferro agora, porque é lá que a gente vai colocar ela aqui no nosso tecido, pra depois ir com ela pra calça. Bom, eu vim aqui pro ferro agora, já deixei uma parte aqui feita. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de colar a entretela é preparar essa parte do cos pra receber a entretela e ficar certinho. Primeira coisa, então, a gente vai vincar esse tecido ao meio com o ferro. Eu já fiz uma parte, deixei uma parte pra fazer aqui com vocês. Mas, ó, é só ir dobrando ele ao meio, bem certinho. Aqui não adianta ter pressa, tem que vir bem com calma, passando o ferro bem certinho com ele dobrado ao meio. E a gente vai com ele aqui até o final. Feito isso, depois da gente ter vincado o meio, a gente já tem que deixar marcadinho a margem de costura aqui de cada lado, que seria meio centímetro, né? Aí, ó, aqui a gente pode marcar, a gente pode usar um gabaritinho também, ó, pra ficar bem certinho. Esse aqui, ele já tem certinho o tamanho que eu quero que fique o meu cos, tá? Até um pouquinho menor, na verdade. Mas eu vou usar ele, ó, a gente vê mais ou menos aqui o meio centímetro. E aí, a gente vem vindo aqui com o ferro. E vai vincando, ó. Aqui tem que tomar muito cuidado pra gente não passar o ferro aqui no meio e perder o vinco que a gente fez ali no meio, tá? Então, ó, tem que ir vindo bem devagarzinho e passando só a pontinha do ferro aqui, pra que fique dessa forma, ó. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Vou trazer aqui, calculando aí mais ou menos os meios centímetros. Mais ou menos não, né, gente? Tem que calcular certinho. Porque às vezes a gente já consegue bater o olho e saber mais ou menos o quanto é meio centímetro. Mas a gente pode marcar, fazer o gabarito aí no tamanho certinho que a gente quer que fique o cos, que facilita bastante. Aí, ó, fazendo esse vinco em um de cada lado, vai ficar assim, tá vendo? Ó, ali vai ficar pra frente, que é onde a gente vai embutir a costura. E aqui vai ficar o tamanhinho que a gente quer do cos. E aí a gente tem que fazer isso, antes de a gente colar a entretela, a gente tem que vincar, então, essas bordinhas até o final da nossa tira. Agora sim, depois de tudo vincadinho, ó, já as margens e o meio também, a gente vai, então, colar a nossa entretela. Não sei se vai dar pra ver direito no vídeo, mas a gente sempre, essas entretelas colantes, a gente sempre tem que deixar no tecido o lado mais brilhante dela, ó. Aqui é o ladinho fosco e aqui é o lado brilhante. É esse lado brilhante que tá com a colinha que a gente vai precisar posicionar no tecido. E aí a gente escolhe uma das partes, coloca
a entretela aqui. E aí, a gente vai passando o ferro, ó. Aqui ela já colou, tá vendo, ó? E a gente faz isso até o final ali da nossa tira, tá? Vai posicionando aqui bem certinho e passando o ferro pra ela ir colando, ó. Vamos fazer isso até o final. Com a entretela, ó, já aplicada, a gente pode ir vincando novamente pra finalizar, então, a preparação desse cos, ó. Aqui eu só tô dobrando ao meio novamente, já com as margenzinhas de costuras virada para dentro. E, ó, passando o ferro pra dar aquela finalizada. Com o cos, então, preparado, já entretelado, a gente vai fazer a aplicação aqui na peça. Eu cortei aquela sobrinha que tinha do zíper aqui. Por quê? A minha peça, quando eu fiz a prova, ela ficou bem certinha, né? Como a gente vai fazer o cos reto, ela já ficou na altura da cintura que eu gosto. E o cos reto, ele é isso, né? A peça fica na altura da cintura e o cos fica pra cima. Porém, se eu deixar o cos reto para cima, eu acho que ele vai ficar um pouco, a cintura um pouco muito alta, tá? Então, eu cortei aqui essa sobrinha do zíper e eu vou colocar o cos aqui um pouquinho mais pra baixo, ó. Eu vou posicionar ele aqui dessa forma, tá? Eu vou entrar aqui, ó, na peça com o cos pra poder fazer. Mas aí vocês analisem o caso de vocês, tá? O que vocês acham aí melhor. E vamos lá, então. Pra começar a aplicação, o que eu fiz? Eu já deixei um ladinho pronto aqui, vou mostrar pra vocês o outro lado. E eu queria fazer uma observação que tem esse cos reto, tem várias formas da gente pregar ele, tá? A gente pode fazer costurando uma parte, dobrando e depois fazendo pesponto. Essa forma que eu vou mostrar pra vocês é a forma que eu acho mais rápida e mais fácil de fazer, tá? Mais fácil de ajustar, então por isso que eu vou fazer dessa forma e é a forma que realmente eu faço nas minhas peças. A gente vai pegar então esse lado aqui, ó, um dos lados, vamos vir com ele aqui do avesso e passar uma costura com a margem ali de 1 centímetro aqui, ó, pelo avesso, tá? Como tá feito aqui. Por isso que é importante vincar, tá? Pra gente conseguir mexer no tecido depois. Vou tirar um pouquinho aqui das pontinhas, ó. E aí vai ficar assim, ó. Quando a gente virar, olha como já vai ficar bonitinho preparado aqui, ó. A costura já vai ficar toda embutida. Aí eu vou começar, ó, eu vou pegar essa parte aqui que já tá toda certinha e vou encaixar aqui, ó. Acompanhando sempre esse transpassezinho que formou, tá? Vou encaixar aqui, aí eu vejo aí a altura que eu quero. E vou fazer esse encaixe em toda a peça, ó. Aqui ele já vai ficar com a costura certinha, aqui também. E aí eu venho alfinetando. E, ó, eu vou encaixando a minha peça aqui dentro do meu cos. Vou encaixando e alfinetando. E faço isso até chegar aqui na outra ponta, ó. Terminei de alfinetar todo o cos. E aqui, gente, a mesma coisa quando a gente vai fazer, colocar a entretela e preparar o cos, tá? Não adianta ter pressa, a gente precisa fazer bem devagarzinho e encaixando o cos mesmo aqui dentro. Na hora da gente passar a costura aqui, tem que tomar muito cuidado para que a costura não passe aqui e não prenda aqui atrás, tá? Por isso que é importante, na hora da gente preparar o cos lá no ferro, deixar os dois certinho, do mesmo tamanho, aqui, ó. Porque senão, se ficar um maior e um menor, na hora que a gente passar a costura nos dois juntos, ele vai passar em um e no outro não. Então, tem que fazer tudo com muita calma. E aí, agora que a gente chegou aqui, ó, já alfinetei aqui até o final. E quando a gente chegar aqui, o que eu vou fazer, ó? A calça vai ficar dessa forma aqui. A casinha de botão eu vou ter que fazer aqui, né? E o botão eu vou ter que pregar aqui. Aí, pra ficar o espaçamento ali do botão, pra ficar bem legal, ó, ele vai ficar assim, com o zíper fechado. Eu vou deixar um transpassezinho aqui atrás também, ó, pra eu conseguir pregar o botão mais ou menos aqui. Então, aqui, pra gente finalizar, eu vou deixar, ó, só um pouquinho aqui do transpasse, ó, contando, né, que aqui a costura vai comer um pouquinho. Então, vou cortar aqui. E aqui a gente pode até tirar uns alfinetinhos, porque aqui a gente vai precisar fazer a mesma coisa, ó. Vira aqui, passar a costura pra desvirar e encaixar aqui. Fazendo isso, vai ficar igual aqui, ó, só que vai ficar, né, vai sair um pouquinho, vai ficar com um pequeno transpasse aqui. Terminando de fazer isso, aí a gente pode vir já com a costura aqui, ó. Vem com muita calma também, e aí a gente vem costurando aqui
bem retinho pra poder pregar esse cos. Essa finalizada, olha como ficou o resultado do cos. E esse botãozinho aqui, gente, ele é fake, tá? Ó, eu coloquei ele aqui por fora, porém, aqui por dentro, deixa eu abrir o zíper pra dar pra mostrar melhor. Ó, comprem zíper de boa qualidade, tá? O meu tá emperrando aqui. Ó, por dentro eu coloquei esses ganchinhos, ó. Aqui preciso até cortar os excessos de linha que ficou aqui. Mas, ó, eu coloquei um ganchinho aqui e um ganchinho aqui e um botãozinho fake só pra dar ali uma impressão de que tá com botão. O cos também, ó, ficou certinho, olha como é que fica por dentro. Fica tudo bem acabadinho. Já fiz a barra também, daquele jeitinho que eu falei pra vocês. Aqui eu já passei com o ferro, tá? Já deixei bem vincadinho, mas, ó, eu fiz aquela barra um pouco maior, que eu acho que ela dá uma estrutura boa. E a nossa peça tá finalizada, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam reproduzir. Me sigam lá no meu Instagram, que lá também eu posto várias dicas de costura. E se vocês fizerem a peça, postem no Instagram e me marquem, que eu vou adorar ver. E dúvidas vocês já sabem, né? Deixa aqui no comentário, conversa comigo lá no Instagram e eu vou falando com vocês.